Queira saber o porquê das coisas e aumente a sua inteligência. Meu nome é Vinícius Marques e se prepara para mais uma reflexão. É isso. Como você aumenta o seu conhecimento? Existem várias formas, mas o principal é querer aumentar o seu conhecimento, é ter a vontade. Isso vem de uma curiosidade. Essa curiosidade pode ser plantada ou essa curiosidade pode ser nata. Ela pode ser da sua pessoa, da sua personalidade. Eu posso dizer que eu nasci uma pessoa muito curiosa. Desde criança, eu fui considerado uma pessoa questionadora. Eu lembro que meus pais, já da primeira à quarta série, recebiam bilhetinhos em casa, reclamando, falando: olha, o Vinícius, ele é muito questionador. Eu sempre queria saber o porquê das coisas. E as pessoas às vezes se incomodam com isso. Acham que às vezes aquilo é até uma afronta ao conhecimento que a pessoa está te passando. Mas não, eu gosto de entender o processo. Eu gosto de entender o porquê que aquilo está sendo me passado. E quando eu entendo o processo, isso me elimina a necessidade de ter que ficar decorando alguma coisa. Porque eu entendi e aquilo passou a ser uma coisa lógica. E com a lógica você não precisa de estar tendo algum tipo de decoreba. Só que as pessoas às vezes não enxergam dessa forma. Elas simplesmente querem que você pegue aquele conteúdo, decore e é isso. E eu lembro que eu era alvo de algumas críticas, e muitas críticas, do tipo de, olha, ele fica questionando demais as coisas, fica querendo perguntar demais o porquê, como se isso fosse um defeito, gente. E não passe esse tipo de imagem, esse tipo de posição pra frente, pra quem você, sabe, tem aquele poder de comando, seja seu sobrinho, seu filho, seu afilhado. Porque você tem que entender que a partir do momento que você enxerga que essa postura torna aquela pessoa uma pessoa curiosa, uma pessoa que é de fato interessada, é uma pessoa que quer aprender, ela tem vontade e não somente quer saber por saber. Isso aí faz com que aquela pessoa seja uma pessoa que goste do conhecimento puro, verdadeiro. Então a gente tem que tentar passar isso para as pessoas mais jovens e não que não se deve questionar. Quando você não questiona, muito do aprendizado deixa de acontecer. Isso é notório. A cada vez que você deixa de fazer uma pergunta, de tirar uma, sabe? É óbvio que você tá ficando em prejuízo. E quando você passa a despertar em si, no seu íntimo, a curiosidade de saber o porquê que aquilo acontece daquela forma, acredite, vai criar uma sede pelo conhecimento que você vai passar a ter um aprendizado ativo e não mais o passivo. Você vai começar a querer pesquisar. E eu digo que hoje um dos meus maiores professores se chama Google. Isso mesmo, porque a todo instante eu estou pesquisando. Eu pesquiso o porquê daquilo, como fazer aquilo a todo instante. Isso não me faz melhor ou pior do que ninguém, mas isso me faz com que eu aprenda muito e consiga reter muito conhecimento. E com esse conhecimento que eu vou acumulando, eu consigo, por óbvio, transitar mais em vários tipos de meios. Às vezes as pessoas estão falando de carro, eu consigo transitar porque eu tenho muita curiosidade sobre carro, então eu pesquiso, eu leio, eu vejo vídeos. Ou então pode ser um tema diverso, algo sobre a medicina. Eu vou lá, pesquiso, quero saber o porquê daquilo é daquela forma, ou como que funciona determinado aparelho. E aquilo ali me faz criar um conhecimento que fica aqui na minha cabeça, mas que também fica, sabe, no meu ser. Transforma quem eu sou em um novo eu. Porque eu passo a ter um novo conteúdo. Então, eu passo a ser o Vinícius de ontem, com um conteúdo mais apurado, com um conteúdo que ele é mais valoroso. Então, automaticamente eu passo a ser uma pessoa com mais valor. E não tô falando que eu sou uma pessoa mais valorosa do que fulano, beltrano ou ciclano, mas é uma comparação simples do eu de ontem com o eu de hoje. Então, eu vejo isso como uma necessidade eminente de sempre estar buscando o conhecimento.
Não é à toa que eu já fiz algumas graduações, algumas pós-graduações, vários, dezenas, quiçá centenas de cursos. Isso não é nenhum tipo de exagero. Mas isso é porque, desde criança, eu sempre tive essa sede por aprender. E eu fico, às vezes, me questionando assim, caramba, como que as pessoas... Você pergunta uma coisa e ela simplesmente fecha os olhos, o ouvido para aquilo, não sabe, nem tem a curiosidade. E eu te convido, passe a tentar ter esse tipo de incômodozinho para entender as coisas. Para ter essa curiosidade de saber o porquê daquilo que você está fazendo e não viver uma vida no automático. Por que que o exame tal funciona de tal forma? Por que que para fazer o envio de um e-mail para tal órgão tem que ser daquele jeito? Por que que para determinado tipo de dieta eu tenho que comer mais proteína e menos carboidrato? O que que é a função de cada coisa? Enfim, isso vai te transformar numa pessoa multitarefas. Você vai ser uma pessoa que vai ter diversas facetas para poder transitar por vários meios. E eu te pergunto, qual é o prejuízo que você vai estar vivendo em estar fazendo isso? Por isso que eu te convido, tente fazer isso. Tente instigar um pouco esse seu eu questionador. Tente buscar entender os processos antes mesmo de viver ele. Acredite, quando você entende o processo, a vivência daquele processo se torna inclusive mais facilitada. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado da nossa reflexão e até amanhã, porque a reflexão não para.